Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é a Júlia e esse aqui é o Diário de um Luto. Bom, já faz aproximadamente 4 meses de que eu não postei mais nenhum vídeo. O último vídeo foi em janeiro, mas me perdoem o sumiço. Aconteceram algumas coisas, mas agora eu voltei. Os vídeos vão voltar para programação normal e espero que gostem. Eu sei que tem gente que gosta muito dos vídeos, que sente falta, então vamos lá. Bom, o vídeo de hoje é algo que eu já venho pensando em gravar, que eu já queria gravar há um bom tempo. E, bom, como vocês sabem, eu fui pra Argentina esse ano. O vídeo de hoje é o dia que eu fui pra Argentina. Mas, Julia, qual cidade você foi? Eu fui pra Buenos Aires. E, de verdade, gente, vocês não vão se arrepender se vocês forem. Bom, gente, eu fui pra Buenos Aires esse ano, na Argentina. E eu moro no Brasil, aqui perto de São Paulo. Não foi algo programado. Fui com os meus pais, fui com a minha irmã. Eu assim, fiquei sem acreditar primeiro, né? Eu nunca fui para outro país, e aí, como esse foi o primeiro país que eu visitei, acho que dá aquela sensação mais. Você fica mais encantado, né? O primeiro país que eu sempre achei que eu ia visitar, que eu sempre sonhei em visitar, é a Austrália. A Austrália, que é do outro lado do mundo, né? Do lado da Oceania. E eu fiquei muito feliz por esse ser o meu primeiro país, a Argentina. Então, sem mais enrolação, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do que eu achei do país, das pessoas, da cultura, se vale a pena, tá? Vale a pena porque, assim, lembrando da viagem, assim, eu já fico contente. Um dos dias mais felizes da minha vida. Então, eu vou começar pelas pessoas, né? Existe uma polêmica, pelo menos aqui no Brasil, de que os argentinos são mal educados, né? Algumas pessoas acham que são racistas, né? Pelo menos as pessoas que eu conheci, né, não foram grossos, mal educados e muito menos racistas, né? Eu acho que não é todo brasileiro que acha isso de vocês, calma lá. Mas algumas pessoas acham. Pra mim isso não é verdade, sabe? As pessoas que eu conheci foram muito legais comigo. Uma coisa que me deixou assim, com curiosidade é porque eu sei falar português, espanhol e inglês. Os argentinos ficaram surpresos que eu sabia falar inglês e espanhol sendo brasileira. Eu não sei se os brasileiros que vão pra lá eles falam inglês ou se falam espanhol ou se eles não falam nenhum dos dois. Então isso me deu assim, um choque, porque eu achava que eles iam achar normal eu falar inglês ou espanhol, mas eles não acharam. Se você conversar com eles, eles são muito comunicativos, né? De início eles são mais reservados. Mas se você puxar assunto, se você interagir, se você for simpático, eles vão ser iguais. Os argentinos, eles são muito culturais, né? Muito patriotas. Eles gostam muito da Argentina, do país que eles vieram. Eles são encantados por Buenos Aires. Eu acredito que é o mesmo sentimento que alguns de nós, né, que moramos em São Paulo, temos por São Paulo. E alguns aspectos, né, são bem parecidos assim, das duas cidades. E todas as pessoas que eu conheci foram muito receptivas comigo, foram educadas, tentaram conversar comigo, porque algumas pessoas, mesmo não entendendo o que eu tava falando, porque a pessoa falava, né, um espanhol, mas é um espanhol da Argentina, né, e tem várias variações. E aí eu tentava falar espanhol, né, e aí a pessoa às vezes, tipo assim, eles usam alguma gíria e eu falava a palavra em espanhol e aí eles ficavam pensando assim. Ou então eu preferia falar em inglês algumas vezes, porque assim, as pessoas achavam que eu era americana, porque eu sou muito branca. E não é normal, né, a, que a maioria do Brasil também seja branco como eu, né? E aí todos eles achavam que eu era americana, que eu era dos Estados Unidos. E até eu explicar que eu não era americana, ia dar muito trabalho. E aí a pessoa começava a falar inglês comigo, e eu falava inglês também. E aí teve até uma argentina que falou,
Teve até um argentino que falou, do you speak English? E aí eu disse, né? Yes, I do. E aí ele disse, no, eu não hablo inglês. Aí eu fiquei olhando, falei, ué, ele achou que eu era americano? Então foi assim, uma diferença assim nessa linguagem, assim, no idioma, porque só eu e meu pai falávamos tanto inglês como espanhol, e minha mãe e minha irmã não falavam. Então, sobrou, né, ficou comigo e pro meu pai pra gente traduzir. Assim, a gente foi num restaurante também, e aí o moço falou, nossa, mas você... Falou em espanhol, né? Nossa, mas vocês falam espanhol? Porque ele tava tentando falar português. Só que ele tava tentando, mas ele não tava conseguindo. Porque tinha palavras que fugia pra ele. E aí eu falei, no, yo y mi papa hablamos espanhol. Tu puedes hablar espanhol conosco. E aí ele ficou surpreso. E aí ele falou, mas vocês são da Espanha? Vocês... Eu falei, não, a gente é do Brasil. Aí ele, mas como vocês falam espanhol se vocês são do Brasil? Então, eu não sei, né, se você é da Argentina ou de outro país, me conta aqui nos comentários, por que alguns de vocês acham que a gente não fala espanhol ou inglês? A gente só fala português. Agora, na questão das cidades, sem comparação, né? Eu gosto muito do Brasil, só que o que a gente tem de poluição e desmatamento aqui é brincadeira, né? E lá em Buenos Aires não é assim. Eu não vi nenhuma poluição, né? E tinha muitas árvores, tinham muitos parques. E assim, as pessoas que eu observei, era difícil elas ficarem no celular. Óbvio que tinha pessoas no celular, só que não ficavam o tempo todo ou andando nas ruas mexendo no celular. Isso era muito difícil. Algo que a gente vê com frequência aqui no Brasil. E lá é comum que eles leiam muitos livros por semanas. Tipo, é normal ler 3 livros na semana. Algo que aqui no Brasil já não é tão normal assim, né? Claro, algumas pessoas que gostam muito de ler, mas só se você gostar muito de ler. E lá parece que é algo cultural. Não só livros, como músicas também. Eles gostam muito de música. Gostam muito de cultura, assim, da arte. Eles apreciam muito o museu, apreciam a pintura, né? Teve até o museu que a gente foi, é o Museu Nacional de Belas Artes, foi muito bonito. É um país, é uma cidade que vale a pena visitar e que eu tenho muito carinho por essa cidade, pelas pessoas que eu conheci. E não só lá, como a gente também foi numa província chamada Tigre. E essa província me encantou. São pessoas muito simples, né? Lá tem um rio que é chamado de Rio Veneza. Ele é o Rio Veneza da Argentina. As pessoas lá são muito humildes, muito simpáticas. E eu gostei muito das pessoas de lá, porque às vezes eu queria chegar em algum lugar, só que eu não sabia onde era. E mesmo às vezes procurando no mapa, né, no Google Maps, ou perguntando pro táxi ou pro Uber, a pessoa não sabia. E aí eu ia em alguma loja, ou parava alguém e perguntava. E aí a pessoa me respondia, né, com total educação. Então isso também foi um ponto muito interessante. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Na questão dos hábitos deles, né, é uma coisa que eu implementei na minha vida já faz um bom tempo, né. Eles gostam muito de ler, então eles leem muito por semana. Eles têm muito contato com a natureza. Em Buenos Aires não tem praia. Eles gostam muito de ir a parques, né. Eu vou deixar algumas fotos para vocês verem depois, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eles apreciam muito a arte. Eles são pessoas, assim, sensíveis, a maioria que eu conheci. E eu conheci literalmente Buenos Aires inteira. Eu só não fui em 2 ou 3 bairros, mas no restante eu fui. Todos os bairros me surpreenderam positivamente, eu fiquei muito feliz. Palermo já é um bairro mais requisitado, né, mais, assim, de quem tem mais dinheiro. Então, houveram algumas pessoas que já olhavam para as pessoas, tipo,
procurando assim o que elas estavam vestindo, o que elas estavam fazendo, mas com um pré-julgamento. Eu percebi isso, mas eu percebo que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, porque se você for aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. São só algumas pessoas que eu vi, tá? Não quer dizer que sejam todos, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é mais do caráter, né, da pessoa, assim. De você pré-julgar e tal. Enfim. Nem sei se essa pessoa que eu tô falando, essas pessoas que eu tô falando, são realmente argentinos, porque na época que eu fui, agora em janeiro, tinha muito turista. Então não dá nem pra saber se a mulher é argentina mesmo ou não. Mas foi uma coisa assim que eu vi e que eu não gostei, sabe? Eu fui em alguns lugares e eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem. Eu vou deixar as localizações e tudo mais. Mas eu recomendo que vocês procurem bem antes de fazer o guia turístico, porque como eu tinha 3 dias para preparar esse guia, um dos lugares que eu mais gostei de ir, sem dúvidas, foi... Tinha um parque que era a flor, né, que ela fechava e abria. Vou deixar aqui uma foto para vocês. A livraria também, que eu gostei muito. E uma das livrarias, né, porque ela tem muita livraria. Eu gostei muito de passear no centro, fica muito bonito à noite também, que tem todas aquelas lâmpadas, né? Eu também gostei muito de ir em Puerto Madeiro, que lá tinha o rio, tinha os barcos, e é muito bonito. Tinha os restaurantes, tinham festas, tinham faculdades. Eu gostei bastante. Tô até emocionada. Eu aconselho sim que vocês vão pra lá, vocês não vão se arrepender. Eu gostei muito de ir. E eu encontrei também um grupo de argentinos no Brasil. E foi interessante como elas... porque a gente estava no aeroporto e aí elas não falavam português. E o moço do aeroporto só falava português. E aí eu tava na frente delas, né? E aí eu vi que elas não tinham entendido. E aí eu falei, né, perguntei se elas não tinham entendido, elas falaram que não. Eu falei que eu ia perguntar pra ele e passava pra ela. Pra elas, né? E aí ele falou e eu falei pra elas. E aí eu fiquei assim, muito contente, sabe? Porque a importância de você saber falar outro idioma, você consegue vivenciar outras experiências, você consegue falar com as pessoas, então isso é muito bom. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, aprendam novos idiomas, porque isso não tem preço. Você vai poder se conectar com as pessoas de outra forma. Ah, mas eu uso o Google Tradutor, eu uso o chat. Fica à vontade. Porque mesmo que você faça isso, você não vai conseguir se conectar com a pessoa da mesma forma. Porque a pessoa saber que você se esforçou, que você está tentando falar o idioma dela, é uma coisa muito rica, porque mexe muito com a nossa cultura. A culinária, a comida é um pouco diferente, né? Eu achei um pouco cara a comida lá, mas não é tão diferente como no Brasil. Só que é diferente é que lá não tem arroz e feijão. Eu fiquei uma semana assim comer arroz e feijão e eu sou brasileira. Então vocês imaginam como é que foi isso. Eu fiquei comendo pizza, porção, peixe, frango, mas arroz. E no dia que tinha arroz, que foi num restaurante que eu comi, e parece que o moço sabia fazer arroz, não era o mesmo arroz. Não era o mesmo arroz que a gente come, porque eles fazem de um outro jeito o arroz, com outro tempero, com outras coisas. Eu falei, nossa gente, uma semana sem comer arroz. Depois eu tava crente que eu ia comer um arroz igualzinho daqui. Por exemplo, eu gosto muito de comer pizza de frango. E lá a pizza, ela
o frango é cortado em pedaços e colocado na pizza. Aqui não, aqui a gente, né, rala, foi uma das coisas também. Lá a pizza é muito recheada, é bem diferente daqui, né, ainda mais recheada. E eu gostei muito do suco de laranja de lá. Falam que é um dos melhores do mundo e não é à toa. Então, desde que eu voltei de lá, eu consigo tomar suco de laranja, porque era tão bom aquele suco de laranja que eu acho que eu nunca vou esquecer. E eu gostei muito dos doces de lá, é muito bom os doces. Tinha também sanduíches. E, nossa, os lanches são muito bons, cara. Meu Deus. Eu fui num restaurante que era o Matazo. Gente, foi um dos melhores lanches que eu já comi na minha vida. E vocês não vão se arrepender de ir. Falando um pouquinho assim de como que eles se vestiam, né? Eles não usavam roupas, por exemplo, de cantores ou filmes, séries americanos, né? Que seria Estados Unidos ou outros países. Diferente aqui no Brasil, que por onde eu passo eu vejo camisetas do Stranger Things, Breaking Bad, com uma camiseta de anime, eu vejo camisetas de pop, de cantor pop. Lá não. Não sei porquê. Eu realmente não sei. Eu tenho uma curiosidade de saber porquê. Mas eles não vestem roupas assim com frequência de cantores ou filmes internacionais. Tanto que eles ficavam assim bem surpresos com a minha roupa, porque eu geralmente uso roupa porque eu sou muito fã da Taylor Swift. Não sou da Taylor, como eu gosto de outras bandas, então eu tenho uma blusa que eu tô até agora, que é do AC/DC, né? Eu não sou fã do AC/DC, mas eu gosto, né? Eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de tocar violão. Então a música tem um impacto muito grande na minha vida, então eu gosto muito de usar blusas de banda, né? E aí eles ficavam surpresos, porque eram blusas de outro país, né? Eu lembro que eu até parei de usar, porque eu falei, nossa, eu acho que estão achando que eu sou americana por causa dessas blusas, né? E aí eu usei só nos primeiros dias, aí eu só fui usando blusa básica e não adiantou nada. Porque eles continuaram achando que eu era americana. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eles acham que aqui no Brasil, que cor que eles acham que a gente é? Será que eles acham que a gente é, tipo, amarelo, pardo, moreno? Que cor que eles acham que a gente é? Eu não sei. Não sei e também não perguntei. Mas também é uma curiosidade que eu tenho. Porque de todas as pessoas que eu conheci, ou eles acharam que eu era da Espanha, ou acharam que eu era da Alemanha, ou acharam que eu era de Portugal, ou acharam que eu era dos Estados Unidos. E todas essas vocês erraram. Eu não sou de nenhum desses países, eu sou brasileira. Brasileira. E eu lembro que teve até um casal de brasileiros que me confundiu, porque ele começou a falar em espanhol comigo. É menos mal do que falar em inglês, né? Que aí vai achar que eu sou americana. Pelo menos achou que eu era argentina, né? Ou sei lá o que ele achou que eu era. E aí a filha deles falou, não, ela é brasileira. Eu falei, nossa, obrigada. Obrigada, Deus não sabe quanto eu tô feliz de ouvir que eu sou brasileira. Poderia falar mais assim, é que eu fiquei muito feliz de ver o quanto que eles apreciam a literatura. Os livros são um pouco caros, né? Dá pra você comprar um agora e depois comprar outro. Mas aqui no Brasil não tá diferente, né? Tem livros de 50 reais, 70 reais. Mas tem outras livrarias lá que você consegue comprar, tá? Tranquilo. Eles também gostam muito de esporte, né? Eu vi muita gente correndo, jogando bola. Então, eles são pessoas que se exercitam muito. Lá tem até um grupo de corrida que eles ficam correndo e também eles descem e sobem aquela faculdade, aquela escada da faculdade de Direito inteira. Tipo, todo dia. E é muito legal mesmo. Porque são pessoas que não ficam muito no celular e é algo que eu aprecio de verdade. Então eles correm, fazem exercício, vão aos parques, ficam em contato com a natureza. É comum que eles saiam com os amigos, né, sendo adolescentes, ou eles mesmos vão num ponto turístico da cidade. Enfim,
né? Eles gostam da cidade, então eles apreciam a cidade, né? Eles gostam muito de teatro e gostam muito de dança também, né? Vou até deixar um vídeo de dança aqui pra vocês verem. Então, gente, se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu edito esse vídeo. Gente, agora que encerrou o vídeo, que eu lembrei de falar, mas quando eu fui pedir dicas de leituras para uma argentina, ela me falou que eles gostavam muito de ler Mariana Enríquez, que é uma autora, parece que muito conhecida lá na Argentina. Eu falei, tá, mas tem outra autora que vocês também gostam muito de ler, que é argentina? Aí ela falou, Mariana Enríquez. Então, eu acho que essa Mariana Enríquez deve ser tipo um Machado de Assis do Brasil. Deve ser muito conhecida, né? Então, eu ainda vou ler Mariana Enríquez. E se vocês quiserem ler também. Eu comprei um livro lá em espanhol, só que é da Espanha o livro, então... Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu só lembrei quando eu olhei pra bandeira aqui em cima, teve um bar e restaurante, né, LGBT, e eu fui. E foi muito legal. E lá, eles parecem que não tem muito preconceito. Lógico que em todo lugar tem. Mas eles são muito receptivos se você falar, eu sou gay, sou lésbica, enfim. Eles são muito acolhedores mesmo. Eu ganhei até um incentivo de um funcionário de um hotel. Bom, pra quem tá assistindo e não sabe, eu sou lésbica, tá? E eu tenho esse papel até hoje aqui no meu quarto, que é um incentivo que eles escreveram pra mim, porque eles viram que eu comprei um livro que era o tema de LGBT, que eu comprei em espanhol. Então, eles são muito acolhedores, de verdade. Eu via muitas meninas saindo de mãos dadas e ninguém tava nem aí, ninguém nem olhava. Então, é muito bom você ter essa liberdade de sair de mãos dadas com alguém e a pessoa nem olhar, a pessoa nem ligar, sabe? Então, fiquei muito feliz com isso que eu vi. E se vocês estão em dúvida quanto a isso, não precisa ter medo, não precisa de insegurança, nada disso. Falando de religião, gente, eu não tenho como afirmar, mas lá tem muita igreja, né? Muita igreja católica. Então eu dei uma procurada e a maioria lá é católico, como no Brasil também é. Mas tem pessoas lá que têm outras religiões, mas eu realmente não sei muito sobre isso. E se você é brasileiro e tá vendo esse vídeo, antes de você falar sobre alguém, primeiro conheça as pessoas, conheça a cultura, conheça a nação. Porque é muito fácil você cair em um post da internet e falar, os argentinos são isso e tal. Você não sabe. Você não sabe, você não estava lá, você não pode falar por todos. Porque, né, aqui no Brasil nós também temos muitos casos de racismo de pessoas brasileiras. Então, não adianta vocês falarem nada, tá? Tipo, antes de falar do outro, se olha no espelho. Lá não tinha muitas pessoas também com tatuagens ou com piercings. Eu fui uma das únicas pessoas que tinha piercing e tatuagem. E eles são bem ecléticos, lá tem vários tipos, vários grupos de pessoas. E agora falando um pouco, né, da província de Tigre, é bem legal, né? Lá eles usam celular menos ainda, eles ficam uma boa parte do dia observando o rio. Eles gostam de ir lá pra conversar ou pra comer. E eu fiquei lá observando um pouco o rio, assim, é muito bom. Fiquei imaginando como que deve ser o passeio de barco naquele rio, deve ser muito gostoso. Mas não fui. Mas não falta oportunidade, né? E as pessoas, né, de novo, reafirmando, que eu conheci de Tigre são muito simpáticas, muito educadas, eu gostei muito. E são pessoas, assim, muito simples, que você pode conversar, pode chegar, né? E Buenos Aires é bem parecida com São Paulo em alguns aspectos. É normal que as pessoas de São Paulo vão para Buenos Aires e de Buenos Aires as pessoas de lá vão para São Paulo também, elas querem conhecer. São bem parecidas as cidades. E eu gostei bastante.
é muito legal ver o carinho que eles têm por brasileiros, porque eu falava, não, eu sou brasileira. E aí a pessoa falava, brasileira? Né? Tomava um choque primeiro, porque achava que eu era americana. Aí eu falava, é brasileira, eu sou brasileira. É do Brasil. E eu falava, pô, é Brasil, Brasil. Eu falei, é Brasil, do samba, do funk. O salário, né, é igual no Brasil, por exemplo, em qualquer lugar, né? Tem os ricos, tem a classe média, também tem a pobreza, né? E uma coisa que eu achei interessante é que não tem tantos moradores de rua lá. Eu só vi 2, era que eu fiquei uma semana. Mas não, eu vi 3. Só que, sim, 3 pessoas morando na rua pra uma semana, né? Sendo que no Brasil você vê um monte por dia. Lá a segurança é bem forte, assim. Gostei muito do trabalho da polícia lá. Fiquei muito contente com o que eu vi. Porque é uma cidade segura, né? Lógico que em alguns lugares, né? A pessoa, se você der algum desvio, se a pessoa já tá na maldade, vai fazer, né? Assim como em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, se vocês forem, tomem cuidado com as coisas de vocês, né? Porque você pode ir pro lugar mais seguro do mundo, que vai ter assalto, que vai ter alguma coisa. Então, se precaver nunca é demais. Na questão da população, também tem bastante gente e vários tipos de pessoas, então isso me surpreendeu também positivamente. E lá tem muito turista, né? Tinha um austríaco que eu conheci, tinha um alemão, tinha português, tinha espanhol, italiano, tinha estadunidense, tinha tudo lá. Tinha chinês, tinha todo mundo. Então assim, lá tem muito turista mesmo, pelo menos na época das férias. A mesma coisa acontece aqui em São Paulo, em Santos. Esse foi o vídeo. Eu vou deixar aqui os lugares que eu fui, onde vocês podem ir, algumas dicas de viagem. E se inscrevam para não perder mais nada. E se vocês querem dicas de idioma, como falar espanhol, como que eu chego lá, né, no país, como que eu converso, como que eu interajo. Também posso trazer outro vídeo para vocês, porque eu posso gravar um vídeo falando inglês, falando espanhol, falando português. Só escolherem, só pedir que eu gravo, beleza? O que vocês falam é muito importante. E até a próxima. Fui!